Olá, companheiras, companheiros, companheiros. Estamos começando mais um podcast das estrelas e hoje eu estou recebendo um astro da vida cultural brasileira e especificamente aqui de São Paulo, que é a minha cidade, e é um cara grande batalhador. É uma honra, um prazer poder te receber, Carlos Altieres, e eu quero saber já de cara, né? Como é que surgiu a revista digital Café com Teatro? Café com Teatro. A revista digital Café com Teatro. Guarda esse nome porque ela é importantíssima. Como é que surgiu a ideia de fazer essa revista? Bom, Leandro, assim, a princípio é uma ideia muito antiga, né? Desde quando eu me formei no teatro, né, eu tive, assim, a ideia de querer fazer um espaço para bater papo sobre arte, cultura, né? O teatro, lógico, né? Você se formou no teatro aonde? Eu fiz no Macunaíma. Teatro Escola Macunaíma. Teatro Escola Macunaíma. Aí de lá para cá eu já tinha esse projeto e a gente foi trabalhando, enfim, né? Desenvolvendo algumas ideias, né? Porque até então a gente estava mesmo formando isso. Na sequência, logo, assim, no decorrer do caminhar da coisa, veio a pandemia. Aí, aquela coisa, todo mundo ficou em casa, escondidinho, guardado, né? E houve a necessidade, todo mundo na internet, né? Eu tive a ideia de quê? Então, transformar essa ideia, então, para a internet. Então, na época, eu criei um blog e o perfil no Instagram e comecei a dar voz, né? A todo mundo que estava em casa. Então, pequenos artistas, né? O que estavam fazendo, divulgando as lives. E comecei a fazer algumas pequenas entrevistas, né? Com alguns artistas, por escrito. Então eu mandava por e-mail, ele respondia e eu postava isso no blog, né? Aí começa a ideia, por isso o nome Revista Digital Café com Teatro, porque a ideia foi direcionar isso para o digital, no formato revista, onde a gente aborda todo e qualquer tipo de assunto artístico. Ela não tem uma versão impressa? Ainda não, quem sabe um dia, né? A gente possa até fazer, é uma ideia boa, inclusive. Agora, qual o papel da arte, da cultura na formação de uma criança? Bom, hoje eu acredito, Leão, que assim, é muito importante, né, se nós começarmos a colocar na vida da criança a arte como um todo, né? Eu sou do teatro, né? Como eu bem falei, sou formado em teatro, eu sou ator, diretor e produtor de teatro, inclusive professor, né? Então a gente é bem envolvido no teatro. Mas assim, a arte como um todo, eu acredito que ela, na vida da criança, ela já desenvolve a questão da criatividade, né? A questão da criança se desenvolver e ter um outro ponto de vista, né, da vida como um todo, né? Então eu acredito que assim a importância da arte na vida da criança acho que é tanto quanto ensinar português e matemática. Eu tenho para mim que é algo fundamental, claro, porque a criatividade é muito importante na identidade de uma criança. Exatamente, né? E você acredita que o contato com a arte desde cedo influencia o modo como a pessoa vai enxergar o mundo? Sim, assim, quando a pessoa tem o contato com a arte desde cedo, eu acredito que ela tem um outro panorama da vida, sabe? Ela consegue enxergar coisas com mais sutileza, né? Então, é importante, muito importante a pessoa ter esse contato logo desde cedo. E quando eu falo de arte, as pessoas às vezes confundem, né? Não é ter o contato de arte para ser um artista, né? Não necessariamente. Se for, melhor ainda, teremos mais um artista. Mas eu acho que assim, é para a pessoa ter essa noção, essa sensibilidade, né? Esse novo ângulo de enxergar as coisas. Eu acho que isso facilita muito. E às vezes até alivia algumas dores do nosso dia a dia, quando a gente tem essa sensibilidade artística, sabe? Ajuda, né? Eu acredito que sim. Então é algo que agrega demais, inclusive. Ajuda, inclusive, o fortalecimento dessa criança para problemas, né, futuros. Inclusive, assim, lidar, né, com problemas, ou lidar com alguma situação que vem acontecer. Quando a gente fala criança, a gente já está falando de um processo do amadurecimento, né? E quando a gente fala arte, é toda a arte, toda né? a arte. É a pintura, exatamente. Enfim, é o teatro, é a música, né? É toda a arte. Assim como o esporte é importante, exato. Né? A arte é tão fundamental quanto. É engraçado que as pessoas falam muito do esporte, né? Da importância do esporte e tal. E a arte é a mesma coisa. Eu ia abordar isso, a necessidade, porque assim, quando a gente fala do esporte, muitas vezes vai para o caminho do quê? Exercitar o corpo. E a arte é exercitar a mente. A mente, tá entendendo? Então, assim, é um complemento. O ser humano com um corpo saudável e uma mente saudável, gente... Não só a mente, mas como a emoção. Exato, o espírito, né? A emoção de ter aquela sensibilidade. Só vou fazer uma observaçãozinha
coraçãozinho aqui, porque isso é muito importante. Às vezes as pessoas me perguntam, é revista digital Café com Teatro, mas assim, a gente aborda todo tipo de arte, tá? Sim. Inclusive aquelas que às vezes nem são consideradas arte. Estava até conversando com o pessoal aqui nos bastidores, né? Que às vezes, assim, até um chefe de cozinha é um artista. Sim. Né? É uma pessoa que de repente trabalha com plantas ou aquários, enfim. Eu acredito que tudo que o ser humano põe a mão, né, e realiza aquilo ali com carinho, com dedicação, é um tipo de arte. É um tipo de né? arte, então, claro. Assim, por isso que a arte é importante. A jardinagem é arte, né? Exatamente. Exatamente. Então, a arte sempre está em tudo que a gente está fazendo ali. Agora, né? Você acha que a escola, como ela é hoje, ela consegue fazer isso que a gente está falando? Quer dizer, ensinar a arte ali desde dos pequenos, né, até os adolescentes, tal. Você acha que a educação como está hoje no Brasil, ela cumpre isso? Infelizmente, Leão, não, né? Infelizmente, pouquíssimas crianças têm o acesso. Sim. Né? Eu até eu faço pré-serviço para uma produtora teatral, onde nós desenvolvemos teatro infantil. Né? Então a gente faz pocket show, a gente pega os clássicos da literatura e transforma em pocket show resumido, né? Uma apresentação teatral de 20, 25 minutos. E assim, geralmente quem mais nos procura são as escolas particulares. Né? Então, assim, eu acredito que o ensino público, ele também tinha que ficar atento e colocar mais na grade escolar, né, ao acesso à arte e à cultura. Como, assim, e voltando a dizer, como um todo. Né? Como uma questão se fosse uma teatral, coisa obrigatória, como é português, uma matéria, matemática, geografia, história. Inclusive. Aliás, ele atualmente teve um governo anterior aí que queria tirar até essas matérias de história, geografia, deixar só português, matemática e olhe lá, né? E é importante da escola, porque principalmente, agora você tocando no assunto, principalmente na escola, porque é onde a criança passa maior tempo do dia, né? Então a criança tem escolas que às vezes a criança fica lá, sei lá, 5, 6 horas, então assim, ela ter o acesso, né? Para desenvolver a coordenação motora, desenvolver a criatividade e, quem sabe, ali desenvolver um interesse né? em ser um artista plástico, em ser um ator, um bailarino, enfim. Então, acho assim, é muito importante. Infelizmente, ainda não, as escolas não estão ainda suprindo essa necessidade, porque eu acredito que seja uma necessidade, mas a gente, o nosso intuito, inclusive da revista, é isso, é propagar a arte, mostrar essa necessidade para quem sabe, né? Sim. A gente toca na feridinha lá e fala, não, peraí, acho que a gente precisa dar uma reforçada. Agora, você acha que realmente a arte influencia na formação da identidade do ser humano? Eu acredito que sim. Eu acredito que é algo que ela vem como tudo na vida, tudo que a criança, vamos falar de criança porque é a formação, sim, né? Quando ela vem. Então, quando ela vem passando por aquela fase de aprendizagem, quando ela tem o acesso à arte, ela se desenvolve melhor. É o ensino básico mesmo, né? Se o ensino básico tiver arte, né? Ela acaba tendo o interesse pela leitura, o interesse por uma apresentação teatral, sabe? Aprender também, acho que é muito importante falar isso aqui, o ser humano, ele se desenvolve aprendendo a valorizar o artista. Também, que é muito importante, né? Porque às vezes a gente esquece do valor real do artista, e quando eu falo artista, eu falo todos os artistas, principalmente aquele artista que é o anônimo, sabe? Aquele que às vezes está fazendo a sua arte, e muitas vezes bem feita, mas ali na Paulista, por exemplo. E acho que a arte, assim como o esporte, eles trazem a questão da empatia, né? Não, isso aí. Empatia, que é o respeito pelo outro, pelo próximo. Porque principalmente o teatro, né, que Sim. é uma arte coletiva, né, eu acho que é muito importante, porque o teatro mostra muito que a importância do todo, né? Exato. De que ninguém faz teatro sozinho, né? Então, isso é muito importante, eu acho, né, na formação do caráter da criança. Né? Exatamente, porque aí entender a importância do coletivo. Né? Porque, assim, você falou, lógico, do teatro, que realmente o ator ele precisa de inúmeros produtores em volta, mas, assim, principalmente da plateia. Sim. Você entende? Então, assim, essa plateia também aprender a se colocar como plateia, Sim. prestigiar o artista. Né? Sim, inclusive a formação
de plateias para o teatro, para as próximas gerações. Exatamente. Isso tudo, quer dizer, a própria escola pode fazer. Então, porque, voltando a dizer, porque a escola acaba sendo o berço, né? Onde a criança passa lá o tempo e ela aprender a ter esse contato, esse convívio. E como a vivência artística contribui para a construção dessa identidade do jovem? Ela contribui justamente quando ela vem mostrar para ele o outro lado da moeda, digamos assim, sabe? Quando o jovem ali em contato com a arte ali, seja ela, né, o teatro, a dança, a música, a arte plástica, a pintura em si, ele tendo esse contato, ele aprende a ter uma análise crítica, digamos assim, sabe? Então, a partir da hora que você tem uma análise crítica sobre uma obra, você também consegue ter sobre algo que está à sua volta, algo que, de repente, que te incomoda, sabe? Com relação vamos dizer assim, a intolerância, né? Algo que te incomoda com relação às dificuldades que nós encontramos no dia a dia. Ou seja, eu acho que até facilita em aprender a se comunicar, em apresentar essas, talvez, necessidades. E você acredita que a arte ensina também a criança a ser um ser político? A fazer escolhas? Sim, de certo modo, entender, claro. né? Claro, porque ele começa a ter, justamente nesse ponto da escolha, né? Porque a criança, a partir da hora que ela começa a ter o acesso à arte ali, eu vou usar o exemplo do teatro, ele começa a ter o acesso e já começa a entender, não, peraí, ele começa a ter uma escolha, vou falar algo bem simples, que é a simples escolha de, eu vou na comédia, eu vou no drama, eu gosto de algo mais suspense, sabe? Então, ele já começa a ter essa dimensão visual e as escolhas, e inclusive já questionar e comentar, né? De repente, eu gosto de comédia, mas uma comédia X, uma comédia Y, né? Porque nós também temos essa diversidade, né? Assim como também temos a música, enfim. Então, agrega muito, né? Ela vem como uma ferramenta. E eu acho que o teatro também traz essa luz, assim, para o ser humano entender o que é bom, o que faz bem a ele, o que faz mal, né? Sim. Quer dizer, forma mesmo o caráter político. Acho muito importante saber escolher, lida com as questões de preconceitos, né? Sim, porque são muitos. São né? muitos e que às assim vezes vêm de casa, né? E são muitos os aspectos, né? Os formatos, inclusive. Isso, Então, assim, até mesmo usando o próprio teatro como exemplo, porque o teatro ele tem essa linguagem bem direta, que é justamente assim, às vezes você assiste uma peça e ela está justamente retratando tudo aquilo que te incomoda. E às vezes você não está assistindo ali pelo fato de simplesmente incomodar ou não, mas o estar assistindo aquele momento, aquela cena que seja, você consegue às vezes identificar. Nossa, isso me incomoda, ou isso pegou num ponto que me chamou a atenção para, de repente, me desenvolver nesse aspecto, sabe? Então, assim, eu acho que é onde a arte ela tem uma sutileza de te mostrar, às vezes, alguma coisa que você não conseguiu ainda enxergar. Porque, às vezes, o próprio mundo tampa nossos olhos, né? É verdade. Daí vai nos cegando, né, com o passar do tempo. E a questão, por exemplo, do medo, né? Que muita gente falava antigamente, essas histórias infantis antigas, sempre tem uma bruxa, tem não sei o quê, traz medo para a criança. Mas o medo, nessa idade, é muito importante, que a criança perceba o medo para poder se defender. Exato. Né? Isso você falou, inclusive, é muito interessante, porque eu já ouvi muito, às vezes, os pais questionam, né? Vai levar tal peça na escola, mas gente, nós temos que entender que a função da arte é justamente essa. Às vezes, levar também algo que te incomode, para você identificar. Exato. E você aprender a lidar com aquilo. Exatamente. Entendeu? É que nem esses dias eu ouvi falar, o pessoal comentando muito, né, da novela, né, enfim, né, e falando de vilão, essas coisas. E a importância, eu falei, não, e é importante ter um vilão justamente para mostrar aquilo que nós precisamos ver e evitar ou aprender a evitar. Porque no final ele vai ser castigado. Você está entendendo? Vilão, né? Então, assim, não é simplesmente, vamos tirar o vilão porque ninguém gosta. Não, tudo bem, ninguém gosta, mas ele precisa estar lá para estar mostrando. É ao contrário, hoje em dia a coisa está mudando de figura, as pessoas estão torcendo para o vilão. Entendeu? Está ficando esquisito. Que é uma questão para a gente discutir, inclusive. Exato, E a arte faz isso, a arte discute
as questões. Né? Ela te dá essa possibilidade de discutir algo que às vezes está tão longe, né? Mas está tão perto. Porque às vezes você, está longe porque é apenas uma encenação. Mas às vezes na sua rua mesmo acontece algo parecido. Exato. Então assim, ele te aproxima de situações que às vezes dá impressão. A identificação é muito importante, né? Então assim, por isso que... A arte se identifica, quer dizer, a boa arte faz o público se identificar. Sempre importante dizer isso, né? A boa arte, porque realmente ela traz isso. Ela tem um poder, assim, que muitas pessoas não fazem ideia do poder que a arte tem. De te levar em algum lugar ou te levar a alguma informação. Né? Então, assim, a importância dela é como a gente está falando, com relação, como se fosse uma matéria de escola. Isso, né? Exatamente. Agora, você, nesse momento, você está com algum espetáculo em cartaz? Desculpa. Por enquanto, não. Nesse momento, eu estou direcionando todos os meus esforços para a revista, né? Porque nós vimos de um projeto que estava só engatinhando, porque estávamos ajustando as ideias. Sabe aquela coisa de não querer queimar uma carta na manga? Então, para não começar de qualquer jeito, eu segurei bastante o projeto do Café com Teatro. Né? Então, 2025 foi o ano da virada, né? Onde eu comecei a colocar tudo no papel, no lugar para dar início. Então, agora, segundo semestre, os esforços estão em cima dela. Existe sim um projeto onde eu estou escrevendo um monólogo para mim, né? Mas assim, ele está andando em paralelo, mas eu estou, assim, todos os esforços, todas as noites mal dormidas estão indo para a revista. Pois é isso que eu queria saber. Primeiro, por que Café com Teatro? Porque a ideia inicial, lá atrás, era que ainda né? Ela só está, por enquanto, guardada, que eu monte dentro do espaço teatro um podcast. Para tomar um café, onde você será meu convidado, já pode responder a sua agenda. Nós iremos lá tomar um café no Teatro Espaço e bater um papo ali e gravar. Então vai ser café com teatro. Por isso, café com teatro é muito falado, é muito referente ao espaço teatro. Mas ali nós vamos falar de tudo referente à arte e cultura. É curioso, né? Porque o teatro tem a ver com café, né? Sim, normalmente geralmente tem um café, né? Um café gostosinho ali que a gente vai antes de começar o espetáculo, às vezes no intervalo, Sim. Né? Então é muito legal. Então a ideia é justamente por conta disso, né? Que a nossa ideia é bater um papo mesmo, tomar um café no teatro. Agora você falou noites mal dormidas por causa da revista e eu fico pensando como é que se sustenta uma revista assim? Porque é preciso ter um ganho para poder manter. Exatamente. Então, o que acontece? Noites mal dormidas, assim, é mais por conta das ideias que vão fluindo, né? Muita coisa a gente está elaborando. Agora nós vamos entrar também na etapa de começar a ir até os eventos para fazer cobertura, né? Fazer cobertura também em espetáculos teatrais, onde a gente vai bater um papo com o elenco, com o diretor, sabe? A ideia com relação a conteúdo é estarmos lá. Né? Então, assim, vai ter um evento de dança, nós vamos até lá fazer cobertura, bater um papo, né? E com relação à verba, hoje, como eu te falei, né, nós estamos retomando, então 2025 é o ano da retomada do projeto Café com Teatro, está saindo do meu próprio bolso, né? Eu ainda estou colocando não ali. Pode, né? É difícil, é muito difícil. Não, a revista vai bem e você vai passar fome. Não é? Inclusive a gente até abre já as portas, né? Aproveita até inclusive o espaço. A gente já está mesmo abrindo espaço para anunciantes, né? Quem quer anunciar na revista, porque assim é um espaço aberto para todos, né? Estamos tendo os próprios espetáculos de teatro podem patrocinar. Exatamente, isso. Nós estamos inclusive também restaurantes. Sim, né? nós vamos abrir. Aliás, já abrimos aí a pauta, né? Para patrocinadores e anunciantes, né? Então, espetáculos teatrais de dança, né? Artistas, produtores, inclusive, ou até mesmo, como você falou, empresários, empreendedores, né? Que tem marca, produto, que serviço. tem ligação com o teatro. Exatamente. Porque as pessoas saem do teatro e vão para os restaurantes. Exato. Né? Então, nós já estamos sim com a pauta aberta, porque realmente, lógico, é como você falou, né? A gente precisa custear isso, né? Lógico, como todo início, né, a gente coloca o dinheiro ali porque a roda precisa começar a girar. Sim. Né? E a partir daí a gente conta, lógico, com apoiadores, parceiros, né, que vão chegando. Graças a Deus já estão chegando já, né? Nós já temos algumas consultas, as pessoas perguntam muito, né, como participar. Então ainda isso é não muito tem bom. Nenhum patrocinador. Por enquanto não. Por enquanto não, porque nós estamos no último mês, que foi o mês de voltar a abrir todas as redes sociais. Tá. Né? E quem quiser colaborar, então, quem quiser ser um patrocinador da revista, como é que faz? Então, assim, quem quiser
né, ser um patrocinador, parceiro, ou até mesmo anunciar na revista a sua marca, seu produto ou serviço, pode falar um telefone aqui? Pode, que aí deve. aparece, né? Pode entrar em contato no telefone 011 99749 0964. Peraí, né? 9749-0964, tá. né? Anotou, né? Isso, anota aí, né? Então é 99749-0964. É isso. Que aí a nossa equipe vai dar todas as informações necessárias, né? De todos os pacotes que nós temos para que você entre com a sua marca, produto, serviço, ou até mesmo divulgação de espetáculos, shows e tudo, né? A gente vai estar aberto a todos os tipos de manifestações artísticas, quer né? dizer, independente de você que faz um espetáculo anunciar na revista, você vai ter a sua matéria na revista. Com certeza, também, falando do sim. espetáculo, independente da parte comercial. Claro, com certeza. Até porque a ideia é estarmos lá. Né? Então a gente vai lá fazer toda a cobertura, né? Apresentar, inclusive auxiliar, né? Todo o processo de divulgação, né? Acho que Eu quero ser padrinho dessa revista. Por favor, por favor. Nossa, você leu meu pensamento. Inclusive, assim, então quem quiser, já fica aberto o convite, né? Para fazer as parcerias, né? Porque eu acho que é muito importante. E não só a questão, assim, de estar junto na revista. Eu acho que é muito importante a marca, o produto ou o serviço em si estar presente, né? Dentro de uma empresa que é séria, né? Uma empresa que está realmente focada em disseminar a arte como um todo. Então, você ter a sua marca ali, eu acho que também agrega muito, né? Hoje. É bem importante você estar ali vinculado. Então, por isso, você que quiser aí, fique à vontade, entre em contato. Ou então, também, só aproveitando, pode entrar em contato no Instagram, né? Que é o @Revista Café com Teatro. Lá no direct também a nossa equipe está sempre prontamente para poder... @Revista Café com Teatro. Tá. Então lá você consegue também ter as informações necessárias, né? Porque às vezes o WhatsApp não atende na hora, então, enfim, nós estamos com as equipes atendendo, mas temos os dois canais. E quem quiser ler a revista, como é que faz? Ok, essa é uma pergunta muito interessante. O nosso site está em desenvolvimento, tá? Por enquanto, nas redes sociais, nós estaremos colocando cortes, né, de alguns conteúdos, né? Estamos focando muito nas redes sociais a divulgação de espetáculos e eventos como um todo, e vídeos também das coberturas dos eventos que estaremos participando, né? O site, ele vem justamente para trazer essa matéria escrita, para quem gosta de uma boa leitura, né? Então lá teremos, inclusive, os temas, né? Então, assim, você que gosta, de repente, de culinária, nós teremos culinária. Você que gosta de jardinagem, teatro, dança, música, né? Enfim. E então, sugiro que você faça um perfil também de alguns grandes atores. Sim. Né? Tipo Tony Ramos, Denise Fraga, né? Boa ideia. Toda revista tem um perfil. Exatamente, porque aí a gente traz, ator, né? ou de um grande artista plástico, claro. De um grande bailarino. Sim, né? porque aí a gente traz um histórico, né? Isso, legal, muito bom mesmo. Né? Mas nós estamos com... O site, ele existia. Aí, como eu te falei, em fase de reformulação, nós tiramos ele do ar para poder fazer toda essa reformação de conteúdo. Aí sim, inclusive lá nós teremos a opção de assinante, né? Então, quem assinar a revista vai ter em primeira mão todos os conteúdos, né? Vai ter conteúdo inédito e vai ter também acesso a desconto em bilheterias, de ingresso. Então, isso enfim. É importante também. Então, estamos assim, fechando todas essas parcerias para que assim, as pessoas que gostam de arte e de cultura tenham acesso fácil, ágil e direto, né? Um local onde a pessoa que gosta de arte, de cultura, vá lá buscar informação. Né? Porque aí fica aquela coisa, o que você vai ter na semana? Né? O que vai ter em Sorocaba? Vai ter acesso. Isso. Porque assim, a ideia principal é que assim, a gente faça a cobertura nacional. Né? Então, assim, não importa o estado que você esteja, eu quero saber o que está acontecendo de importante. Para isso vai ter que ter colaboradores se Deus todos quiser. Os estados. Se Deus quiser, nós vamos chegar nesse nível. Né? Lógico que estamos desenvolvendo o trabalho no nível São Paulo. Né? Eu acho que cada degrauzinho, né, Leão? Acho que isso é bem importante. Né? Então a gente vai desenvolvendo cada degrauzinho, mas o nosso foco, a nossa ideia para a revista é chegar a nível Brasil. Né? Até porque é importante que das nossas preocupações é dar acesso. O que não impede também de fazer matérias sobre espetáculos internacionais. Com certeza. Grandes, que sejam fenômenos de bilheteria, lógico. por exemplo.
Ou exposições, É, né? até porque, como eu falei, a nossa ideia é justamente dar acesso, né? Então, às vezes, a pessoa, por determinadas situações, ela não tem acesso, igual você falou, a um evento internacional que está acontecendo, né? E ela até gosta. Então, Desde assim, que seja importante, exato, relevante, né? relevante. Algo relevante, algo que traga uma informação ali, né? Que seja, poxa, não só o que está acontecendo por si só, mas que traga, né? Que tenha algo que agregue, né? Então, assim, Exato. mas nós temos sim esse intuito para, realmente, o nosso maior intuito é que as pessoas tenham acesso, né? À informação como um todo. E o pessoal da música também, né? Sim. Porque música é tão arte música, quanto tudo. com certeza, então, né? E tem, nossa senhora, um Muito, universo inclusive, imenso. eu recebi esses dias, né? Você mandou pra gente aquele vídeo, muito obrigado, inclusive, você viu, né? Auxiliando a gente aí, pedindo o pessoal seguir, muito obrigado. E na semana passada eu recebi também um vídeo da Bruna Viola, né? Ela é grande amiga nossa, também querida. parceira da revista. Talento, né? Talentosíssima, violeira, nossa, número 1, né, do Brasil, a nossa joia rara, né, brasileira. E ela mandou também um vídeo pra gente lá, mandando um oi pra revista, enfim. Então, assim, o povo da música, a galera da música, né, temos também um parceiro, uma dupla, né, Charles e Adriano também, que são uma dupla muito amigo da E aí, revista. lojas de instrumentos musicais podem patrocinar a revista. Então, as portas estão abertas. Então, assim, precisa bater sola ali na Teodoro Sampaio. Tem várias lojas lógico. musicais. As lojas que vendem material de balé, né? Sapatilha, o figurino, enfim. Enfim, acho que tudo que envolve a arte, assim... Agora tem que ter uma pessoa no comercial fera. Estamos bem trabalhando, sim. A fazer a parte cultural. A parte comercial da coisa, né? Porque é que nem uma peça de teatro, né? A gente precisa de um sonoplasta, a gente precisa de um iluminador, tem o diretor, tem o próprio elenco, cenógrafo. Então, assim, lá dentro da revista... O executor do cenário. Porque, assim, a gente fala digital, mas, lógico, toda a formação por trás das câmeras, né? Antigamente era por trás do papel, né? Hoje, por trás das câmeras. Então, nós temos, sim, uma pessoa de edição, né? Nós temos a pessoa de pauta, né? Que vai estar se preocupando com cada detalhe. Exatamente. Então, a gente entra, assim, na parte comercial, né? O pauteiro tem que ser um grande jornalista. Exato. Também, né? Então, são muitos detalhes, né? Para enriquecer, né, esse conteúdo. Mas para isso precisa dinheiro, gente. Pois é, de então colaboração. Você que pode anunciar, porque vai ser um veículo importante onde as pessoas que são ligadas ao mundo da arte vão buscar informação e vão ver o seu anúncio, né? Todo mundo que é voltado à arte e cultura, entretenimento no geral, né? Porque tem festivais, inclusive, aproveitando, eu falei a palavra festival, me veio agora uma lembrança que para o ano que vem, 2026, nós vamos desenvolver o festival Café com Teatro, onde nós estamos já elaborando, o projeto já tem, né? A gente vai começar a elaborar justamente para ir... Mas vai ser num determinado teatro de São Paulo? Aí é onde a gente vai desenvolver essa parceria, né, para poder trazer. Aí é o festival onde a gente abre para poder ter música, teatro, apresentação, enfim, né? É um projeto grandioso. Então, em primeira mão, inclusive, que eu estou te falando, porque já aproveitando, lógico, a abertura aí, para que a gente já chegar bem longe, se Deus quiser, com esse conteúdo, para que quem já tiver interesse, né? É um projeto para 2026, mas de repente a pessoa já tem interesse para a gente poder já estar elaborando o Festival Café com Teatro, que é um festival que a ideia é abordar toda e qualquer arte, né? E principalmente todo e qualquer artista, aquele que está, principalmente o que está iniciando. E você acha que atualmente nós tivemos aí 4 anos de desserviço à cultura, à arte, o artista foi quase transformado em bandido, em ladrão, né? E hoje nós estamos retomando, né? Principalmente o cinema, o teatro brasileiro, né? Estamos retomando a nossa cultura. Você acha que já deu uma modificada? Olha, deu uma boa reagida, né? Eu acredito que deu sim uma boa reagida. As pessoas voltaram, né, a consumir a arte no modo geral. O teatro é impressionante, como as plateias andam cheias. Exato, entendeu? E também assim, não só toda essa questão, né, da política que envolve
todo esse nosso universo, né? Mas eu acredito também que a pandemia, ela também reacendeu o interesse pela arte. Sim, que a gente ficou tão isolado que deu vontade de sair. Entendeu? E não só isso, você viu que quem salvou as pessoas dentro de casa foi a arte, né? Então foram as lives, né, de artistas. Isso. Então os artistas trouxeram música, trouxeram apresentação teatral, trouxeram marionetes, trouxeram infinidade de ideias, né? E a pessoa consumiu isso dentro de casa. Então reacendeu também, nossa, peraí, vamos ao teatro, vamos ao cinema, né? Vamos ver os festivais, né? Eu falo festival, eu lembro muito agora, estamos em época de festa junina, né? Então assim, você vai nas festas juninas, as pessoas estão lá. Que também é cultura, né? Exatamente, né? Porque assim, a cultura que traz história, né? Que traz aquela coisa, e a importância de estar junto, né? Como é importante estar junto, né? E a arte, ela traz isso. Né? Como você falou, a gastronomia também é cultura. Nem me fale, tudo isso vale a pena ser cultivado. E que bom, né, que nós voltamos a ter. E claro que tivemos a sorte dos filmes brasileiros estarem sendo tão bem aceitos no mundo e tal. Né? Nossa Fernanda Torres, nosso Wagner Moura, né? Então, porque assim, eles vão alcançando, eles vão levando... diretores, né? Porque eles vão levando, né, essa arte, no caso do nosso cinema, né, mais longe, né? Isso. E essa visibilidade é muito boa, inclusive para nós também, os brasileiros, começar a consumir, né, o nosso cinema brasileiro. Porque eles ajudaram o cinema em geral. Claro que o filme deles foi sucesso e tal, mas isso fez com que todo o cinema brasileiro fosse... reacendeu aquela chama, né? Então isso é muito importante, porque teve todo um governo que passou 4 anos querendo apagar a nossa cultura, né? E teve até uma atriz, né, que foi secretária de Cultura, que virou uma secretaria, não era nem um ministério, e ela fez questão de não fazer nada pela nossa categoria, foi a Regina Duarte, né? E aí agora, realmente, agora temos o Margarete Menezes no Ministério da Cultura, que é uma mulher realmente raçuda, que briga pela cultura brasileira. Então, que bom que estamos retomando. Porque a gente precisa do auxílio, né? O artista em si, como um todo, ele precisa também desse fôlego, incentivo, né? Principalmente o incentivo. Incentivo. E quando a gente fala incentivo, no figurado e no sentido concreto. Exato, né? E o incentivo no modo geral. Quando a gente fala incentivo no modo geral, assim, o empresário, né? O político e o espectador. Exato. Né? Estar ali incentivando o artista a estar ali, fazendo, né? Exatamente. Então é importante que todos nós... É importante a sua proposta de fazer essa revista, que é um agregador, né? Uma revista agrega valores, agrega pessoas, né? E isso é fundamental. Eu sou muito do agregar mesmo, de juntar. Então, de fazer um programa para receber todo mundo, eu faço lá a minha feijoada. Claro, gente, vamos na feijoada do Leão, pelo amor de Deus. Juntar artistas, juntar cantores, atores, né? Porque ali rola uma troca, né? Isso é importante. Então nós temos isso em comum, essa paixão por agregar, né? Legal, isso é muito bom. E a revista veio para isso. Então, por favor, ajude esse moço a fazer essa revista dar certo, porque ela vai ser muito importante para o teatro, para a música, para a dança, para a gastronomia, para a moda, para artes plásticas, exatamente, né? Onde tiver arte, vai ter café com teatro. Exatamente, Café com Teatro. Guarda esse nome, revista digital Café com Teatro, né? É isso mesmo, Leão. E, bom, vamos repetir aqui o arroba. Claro, e o telefone de contato, né? Isso é importante. O arroba, então, é Revista Café com Teatro, né? Então você vai lá, acessa o nosso Instagram e pode chamar no direct que nossa equipe vai responder. Você que tem qualquer tipo de dúvida ou quer qualquer tipo de informação. Já tem uma equipe, né? Sim, nós temos a equipe lá que está cuidando, inclusive, né? Está prontamente lá. E temos também o telefone, né? O WhatsApp, que é o 011 99749 0964.
né? 99749 0964. 0964. 011. Entre em contato para ajudar esse moço a fazer essa revista virar um grande sucesso nacional e a gente poder... internacional, né? Que vai ajudar todas as artes. Sim, né? sim, nossa ideia é essa. Gente, principalmente, né? assim... Então, atores, né? Diretores, produtores, diretores e donos de restaurantes, enfim. Vamos olhar para esse trabalho maravilhoso. É isso. Eu acho que fico muito feliz. Agora, você acha que outros trabalhos agregadores como o seu são bem-vindos? Sim, você fala dentro da revista? Não, digo em geral, né? Ah, sim, claro. Não, com certeza. Porque assim como você teve a ideia de fazer uma revista, né, e um festival, claro. né, que vocês vão fazer, né? Eu faço a feijoada, eu faço outras coisas. É importante. Sim, né? eu acho que o artista ele tem que estar em constante movimento, Leão. Sabe, o artista ele não pode parar. Então, todo mundo que é envolvido com a arte, sabe, seja diretamente ou indiretamente, porque às vezes a pessoa não é artista, mas ela está ali em volta. A minha frase é dignidade já, mas em termos de arte é criatividade já. Exatamente, entendeu? Então é muito importante. Então, a pessoa que... Igual, eu acho muito interessante a sua ideia da feijoada, isso de unir, né, a as ideia pessoas. da feijoada é assim, a feijoada vai tudo na panela, tudo misturado. Tudo né? junto e misturado. E é isso, então, né? músicos, cantores, a ideia é essa. né? Então, assim, qualquer tipo de manifestação artística onde você consegue conciliar e unir, né, o fã, o espectador, o ouvinte. Nessa última feijoada, por exemplo, eu recebi muitos escritores. Então, né? que inclusive é muito interessante nessa parte. Houve toda uma troca de autores com outros autores, com leitores, né? Foi ali todo um... Então, tá vendo que legal? Porque você trouxe o autor, você trouxe o leitor. Não é? Tá vendo? Mistura tudo ali, dá negócio. Pessoas ganharam, compraram livro, outros ganharam já livro, presentearam ali mesmo. Exato, então, eu acho assim, é de suma importância o artista ou a pessoa que é envolvida na arte desenvolver, criar alguma coisa, seja um encontro, sabe, um encontro mensal, semanal, ou algum tipo de festival, algum tipo de evento, ou até mesmo, hoje as redes sociais, né, elas não dão essa possibilidade, uma facilidade, né, de você criar ali um canal, um perfil, e ali você debater, né, eu conheço muitas pessoas que criam canais ou perfis ali na internet como um todo, e fala sobre cinema, fala sobre curiosidades de novela, e ali já é um manifesto, porque ali já vai ter pessoas seguindo ou comentando que é um artista ou um diretor ou um amante simplesmente. Eu sou amante de novela. Eu adoro novela. Eu também. Entendeu? Então eu acompanho tudo. Então uma coisa importante que eu acho que a gente está retomando e que esse tipo de revista, encontros como que eu faço, tal, trazem à baila é a questão do debate. Porque, né, a troca de ideia. Muitos anos de ditadura fez com que o debate praticamente desaparecesse. Sim. E agora o debate está voltando. Um pouco exagerado, às vezes, na internet, né? Porque a internet também, às vezes, não tem fio. Mas o debate é fundamental. Sim. Porque o debate é troca de ideias. E, às vezes, você pode nem concordar com uma opinião, mas é importante você ouvir a opinião do outro, né, para poder agregar e, de repente, até chegar a uma outra conclusão. Mas é engraçado, aí até a observação que você fez, que as pessoas, você falou hoje do debate que às vezes fica meio alvoroçado o debate ali, mas é porque as pessoas às vezes confundem o debate com a briga, né? Isso. Porque o debate, ele é justamente o que você falou. Nós dois podemos estar aqui falando... no nível das ideias. Nós podemos estar aqui falando de algum assunto que de repente a gente não concorde. Onde eu aponto o meu ponto de vista, você o seu, a gente se respeita, a gente se entende, e isso é um debate. Isso é um debate. E de repente, nessa troca de ideias, algo que eu falei que seja uma outra ideia, e seja proveitoso para você, ou vice-versa, ou um terceiro que estiver na mesa. O que está acontecendo às vezes é que as pessoas estão indo para a briga. Isso. Aí o debate deixa de ser um debate, porque não flui mais as ideias, né? O que flui é quem fala mais alto. Exato. E aí se perde. É a pior coisa. Perde-se o controle, né? Quando alguém altera a voz no debate. Entendeu? Né? Então não pode. Eu acho que o debate tem que ser a troca da ideia. Porque às vezes eu trago algo que para você, nossa, o Carlos falou um negócio que foi... ou vice-versa. Nossa, o Leão Lobo falou um negócio que eu vou levar ali, já vou trabalhar, porque... Nossa, que coisa absurda que ele falou, isso não pode. Entendeu? Assim, mas
Mas peraí, olhando para o outro lado, Não é? aí, olha só que interessante. Aí, o que me ensina a olhar o outro lado? A arte. Isso. A pessoa que tem esse acesso, ela aprende a ouvir, a compreender Aliás, e a ver o outro um lado. dos segredos do teatro é saber ouvir, Entendeu? saber ver, que é diferente. O simplesmente olhar. Né? olhar. O ver é ver, é olhar com a inteligência. Sim. Né? O ouvir também é a mesma coisa. Escutar, todo mundo escuta. Mas Agora, ouvir é outra coisa. A sutileza, entendeu? E é justamente isso. Por isso, a importância... No debate tem isso. Você sabe ouvir e você sabe, né, também se colocar, porque, por exemplo, eu sou contra aquela história de, está até muito falado aí, 0 e 10 para as pessoas. Eu acho um absurdo uma pessoa, eu chegar lá e dar 0 para o trabalho de alguém, ou 10 para o trabalho de alguém. Agora, o que você pode é criticar o trabalho de alguém, mas com argumentos. Exato. Né? Colocar o seu ponto de vista, Exato. fazer a sua análise. Eu concordo por isso. Eu acho que esse personagem, por exemplo, a Paula Oliveira lá na novela, eu acho que ela está mal, porque a Renata Sorrah fazia uma louca, mas Sim, que a gente concordo. entendia a loucura dela. Exato. Ficava visível. A Paula foi por um caminho assim da coitada. Já colocou ela como uma coitada. Não é isso. A Heleninha Reutemann não é isso, por exemplo. Entendeu? Então eu estou argumentando. Aí sim vale, né? Agora dá 0, dá 10. Não, e assim, e é justamente isso. É você ter essa coerência de apresentar a sua ideia, né? Lógico, apresentar a sua crítica, sugestão que seja, e as pessoas, e quem estiver ouvindo, entender e tranquilo, sabe? Crítica é fundamental. Porque assim... Debate é fundamental. Porque é ela que alimenta, né? Dali que saem novas ideias, como você mesmo já falou, sabe? Não tem... Então as pessoas precisam ter essa sutileza, essa sensibilidade da arte para aprender a ouvir, a ver, para aí sim se colocar. Exatamente. Né? Você consegue aí você vai ter o argumento. Total. Né? O argumento vem daí. Porque você consegue ver, fazer toda uma análise e apresentar o argumento, né? Então, assim, por isso, ressalto aqui a importância da arte na vida do ser humano como um todo. A importância da revista é fundamental para isso tudo que a gente está falando. Porque lá vai ter todo esse tipo de informação, inclusive, né? Que às vezes a pessoa quer ter esse tipo de informação e às vezes ela não tem de onde tirar. Exato. Então lá ela também vai ter todo esse tipo de informação. E esse moço é fundamental, Carlos Altieres, guarda esse nome, porque ele teve essa ideia de fazer essa revista e vem lutando, batalhando por ela aí. E eu sei que ela vai crescer e vai fazer muito sucesso. Muito obrigado. Porque ele é obstinado, ele é aquele que... Teimoso. Teimoso e vai lá. E é isso que faz os grandes sucessos. Sim. Né? É quem acredita num sonho e vai atrás dele. Eu sou daqueles que adoro sonhar, mas adoro... Pôr a mão na massa. Pôr a mão na massa. Porque eu sou assim. Para fazer o meu sonho. Eu sou assim. Eu não espero. Isso. Eu sonho, eu idealizo, aí eu falo, agora vamos... Né? Eu acho que é que nem plantar uma semente, né? Isso. Então, eu quero comer uma alface, então bora plantar uma alface, bora regar essa alface. Não adianta só plantar a semente, se você não regar todo dia... E também não adianta também cruzar os braços e esperar nascer uma alface, né, Leão? Né? Vamos combinar, que tem gente também que... Tem gente que... peraí, né? Tem gente que quer... Tem gente que quer ser milionário com a Mega Sena, mas não sai de casa para fazer o jogo. Então, gente... Então não pode, você tem que... Carlos, querido, você já é milionário porque você sonhou e sonhou certo. Olha, eu quero agradecer muito a vocês pela audiência, pelo carinho. Obrigado, gente. E a você por estar aqui comigo e volte muitas vezes. Eu que agradeço pela oportunidade. oportunidade. Cada vez mais os novos passos. Com certeza, eu agradeço a oportunidade, Leão. E eu vou reforçar aqui, você fez um comentário, mas eu vou reforçar porque essa ideia foi coincidência, mas essa ideia vinha comigo no carro. Quero te convidar para ser padrinho da revista digital Café com Teatro. Maravilha, já aceitei. Então, muito obrigado, tá? Porque assim, eu acho que são pessoas feitas você que apoiam. São pessoas assim que a gente precisa ter à nossa volta, né? Pessoas que não só acreditam, mas que estão também ali fazendo, né? O trabalhinho de formiga. Né? Esse é formiga. Queridos, obrigado, beijos, dignidade já. Tchau.